Fala galera, aqui quem está falando é Pedro Olímpio com vocês no mais esse vídeo de computação em nuvem. Antes de mais nada, se você ainda não curtiu o nosso canal, se você não se inscreveu no nosso canal, clica no botão inscrever aí embaixo do vídeo, dá um like, reforça o canal, porque isso é muito importante para a gente, para incentivar a gente a estar continuando com os nossos vídeos. E divulga mesmo para a gente, justamente para estar reforçando essa ideia de crescimento da comunidade de TI, certo? Então, hoje, nesse vídeo agora, eu quero falar com vocês de uma outra tecnologia da Amazon. Como a gente está conversando de computação em nuvem, eu quero estar falando com vocês do AWS Lambda, certo? Amazon AWS Lambda. Então, vamos vir aqui em produtos que eu vou fazer um overview dele com vocês. Computação, Lambda. Execute seu código em resposta a eventos. Mas execute seu código em resposta a eventos. Resumidamente, o que é o Lambda? O Lambda é você desenvolver códigos sem servidor, sem ter que rodar um Eclipse lá, sem ter que você fazer absolutamente nada. Você abre o painel do Lambda no seu console e começa a desenvolver um código aqui e agora. É assim que funciona no Lambda. Você não precisa de fazer nada, configurar ambiente, você não precisa de fazer nada disso. É muito simples. Basicamente, você pode escolher como desenvolver. Você vai desenvolver em Java, se você vai desenvolver em Node.js, se você vai desenvolver em Python, por exemplo. Alguns detalhes são importantes, por exemplo, na questão do Java. O Java é a exceção, o Java e algumas outras linguagens também que é possível utilizar dentro do Lambda, só que precisa de fazer algumas adaptações, enfim. Você precisa desenvolver, claro, você precisa desenvolver na plataforma, no Eclipse ou no NetBeans, o que for, e compactar o seu código e fazer o upload para o Lambda. Ou até mesmo com o Node.js também dá para fazer isso, caso você precise de importar alguns módulos lá com npm e etc. Sabe? Mas hoje nesse tutorial eu vou estar explicando para vocês como fazer um código básico direto no painel mesmo, direto no console, na página web mesmo, e colocar ele funcionando, certo? Vou deixar esse tutorial, né, de como utilizar o Lambda, e mais para frente eu vou fazer um outro vídeo explicando como você vai fazer uma API REST usando o API Gateway mais o Lambda, para você poder fazer a sua API REST, e até mesmo vou até fazer nesse vídeo uma integração banco de dados, consulta escrita, certo? De uma forma bem simples para te mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças construir uma API REST hoje com o API Gateway. Basicamente, a API Gateway faz uma função no Lambda, consulta essa função Lambda, consulta com S3, o S3 retorna o dado, né, você minera o dado e manda a resposta pro API Gateway. E o API Gateway logo vai retornar o código lá, o HTTP, o que for que você quiser que ele retorne, ele vai retornar pro usuário final, né? Mas hoje eu vou explicar, fazer um overview do que é o Lambda, certo? O Lambda, como o próprio nome já diz, é Lambda. Então, uma própria, como é que é o conceito disso? São pequenas coisas, são pequenas partes de código que você não precisa de fazer uma mega função hoje, mas você faz várias funçõezinhas no Lambda, funções mesmo, código, que você pode fazer uma que faça apenas uma coisa, pode fazer uma que chama outra função Lambda, que com o retorno da outra função Lambda você trata na função Lambda que você está desenvolvendo agora. Enfim, existem N possibilidades, certo? Que vocês vão ver agora no vídeo que eu vou mostrar para vocês. Não há servidores para serem gerenciados, você não precisa de desenvolver nada de Tomcat, nada de Apache, nada disso para poder fazer seu código funcionar. Você não precisa de colocar vamos colocar assim, um Node.js na sua máquina e você não precisa de fazer nada disso, porque pelo próprio console você já desenvolve isso. A escalabilidade é contínua, não cai. Resumidamente, não cai. Você tem uma alta disponibilidade que você pode virar e falar para o seu cliente final assim, ó, funciona e não cai.
É isso que eu acho que é o que toda empresa precisa, né? Basicamente, o que eu acho que toda empresa precisa é um código que funciona e um código que não cai. Porque não tem servidor, então não tem por que cair, né? Você pode fazer teste local na sua máquina, subir o código depois, enfim. Você vai subir o código para o Lambda, um código funcionando. Então não tem por que cair. A escalabilidade é altamente contínua. E o medidor de subsegundo. Basicamente, isso é cobrado a cada 100 milissegundos, né? Essa conta é muito interessante, porque você é cobrado a cada 100 milissegundos e o tempo de computação, o tempo de memória que você vai utilizar, né? Deixa eu ver aqui. AWS nível gratuito. Para mostrar para vocês que vocês já têm uma quantidade bacana de Lambda que vocês podem utilizar já no nível gratuito, que é o Lambda. Vocês têm 1 milhão de solicitações gratuitas por mês. Então você pode fazer funções que você vai chamar ela 1 milhão de vezes e você não vai pagar nada durante 12 meses, né? E até 3,2 milhões de segundos de computação, de tempo de computação por mês. É muita coisa, é muita coisa. Então vamos lá. Tem um detalhe importante que você tem para jogar no Google aqui, AWS Lambda Calculator. Que para você saber o preço do Lambda mesmo fora do nível gratuito, basicamente você precisa saber o número de execuções, fazer uma estimativa assim mais ou menos, o número de execuções que você vai ter daquela função, o quanto de memória que você vai alocar para aquela função. Então você não vai fazer o dimensionamento, um super dimensionamento para uma função que é pequena. Por exemplo, se você precisa só retornar um olá mundo, você não tem por que colocar uma função que aloca 1 GB de memória, por exemplo. Você não tem por que colocar uma função que aloca 2 GB, sei lá, 1,5 GB máximo aqui, né? Então deixa com 128 de memória que já vai ser o suficiente, né? Então, por exemplo, quando eu uso funções médias, assim, eu costumo colocar basicamente o maior que eu já coloquei, que foi 256 para funções médias, 256 de memória. Eu nunca passei disso, na verdade, porque eu nunca precisei. Todas as funções que eu vou fazendo, vou sempre fazendo de fato em microfunções, em microserviços, para não gerar acoplamento, né? Então até mesmo fica bem claro no código e etc. Então, para mostrar para vocês, vamos fazer aqui, por exemplo, 100 mil requisições, 100 mil execuções daquela função. A 128 MB de memória, eu quero que ela execute em no máximo, eu quero o timeout dela 3.000 milissegundos, que dá 3 segundos. 3 segundos de tempo de computação é muita coisa. 3 segundos de resposta é muita coisa. E eu não quero incluir o nível gratuito, só para vocês terem uma ideia, né? Então eu vou gastar 65 centavos de dólar por mês. Se a gente botar isso na calculadora, vamos colocar aqui com o dólar hoje, tá? Dólar, vamos colocar assim com IOF, então tá uns 3,60 no máximo, né? 0,65 centavos vezes 3,60. Você vai gastar R$ 2,30. Você não compra nenhuma empada hoje com R$ 2,30. E basicamente você vai ter serviço para muito tempo para poder provisionar seu trabalho e seu projeto, né? Então, vamos lá. Vamos abrir no console, eu vou colocar aqui Lambda. Aqui, Run Code Without Thinking About Servers. Isso aqui é o core do negócio. É muito legal. Vale a pena cada centavo investido no Lambda. Então, na hora que começa a criar a primeira função, a gente vai aqui em Get Started. Então, eu vou colocar aqui uma blank function. Uma função em branco. Mas aqui ele já provê várias coisas que você pode fazer sem ter que desenvolver do zero. Por exemplo, você vai pegar um objeto no S3. Eu já expliquei no vídeo anterior, o S3 é um armazenamento que a Amazon disponibiliza. Então aqui ele já gera um código em Python para você de como pegar um objeto no S3. Aqui tá vendo? São 70 páginas são 70 itens, na verdade, né? De coisas prontas, de código pronto, né? Aqui, Alexa Skill, integração de comando de voz com a Alexa, né? Fora outros itens, por exemplo, um back-end com Dynamo,
integração com Kinesis, notificação de e-mail com SES, enfim, tem várias coisas muito legais aqui que a gente pode ver à medida do tempo, né? Mas aqui a princípio eu vou criar uma função em branco. Aqui, se essa função for disparada por algum outro serviço, por exemplo, Cognito, ela foi disparada pelo IoT, pela Alexa ou pelo API Gateway, a gente marca aqui, por exemplo, API Gateway, e quem que vai chamar, né? Qual que é a API que vai chamar essa função. No caso aqui eu não quero nada, então vou remover isso aqui, eu quero avançar. Então, olha só, a gente precisa colocar primeiro uma função. Função soma dois números. Função responsável por somar dois números. Aqui, olha só, a gente escolhe qual que é a linguagem que nós vamos desenvolver. Hoje já até tem C#, na verdade, olha. Então a gente pode escolher C#, Java, Node.js e Python, né, que são as mais comuns aqui que a gente pode utilizar no Lambda, certo? No caso eu vou escolher Node.js mesmo, para ficar bem bacana aqui no nosso tutorial. Vou trocar esse fundo aqui para Monokai, porque eu gosto de desenvolver com ambiente preto. E aqui a gente já tem nosso ambiente de desenvolvimento. Então, basicamente, eu vou fazer uma função que vai somar dois números, né? Então aqui a gente já está desenvolvendo em Node.js, né, JavaScript. Então vamos criar a primeira variável, var A recebe 2, né? Var B recebe 4. E vou somar os dois, né? Var soma recebe A mais B. Isso aqui funciona igual como se você estivesse desenvolvendo na sua máquina mesmo. Se a gente quiser, por exemplo, colocar um console.log aqui, .log soma, né? Soma. Se a gente quiser colocar aqui também um console log do A e do B, do A e B, isso aqui vai ser tudo impresso no console. E eu vou dar o callback, em JSON, né? Então, basicamente eu vou fazer um JSON aqui, var resposta, vou colocar aqui valor, soma, e aqui eu vou dar um callback, passando no resposta. Aqui eu fiz a função já passando os valores em variáveis. Só que, por exemplo, na hora que a gente vai testar a função, a gente pode escolher passar um JSON com os valores customizados. Por exemplo, a gente pode definir um método de teste da função, certo? Então aqui a gente pode, por exemplo, colocar variáveis de ambiente. Por exemplo, se eu fizer uma variável aqui, Pedro. Meu Pedro é 10, certo? A gente sabe que o Pedro é 10, então é uma variável de ambiente fixa da função. Então, vamos criar aqui um role, né? Deixa eu ver aqui, create a custom role. Role from template. Deixa eu ver aqui. Create a custom role. Isso aqui são as regras que a gente vai poder fazer. Aqui eu quero pegar o mais básico possível, porque a função nossa não precisa de muita coisa. Aqui já são as funções, isso aqui eu vou explicar mais pra frente o que é um enroll, certo? Aqui eu só vou dar um allow mesmo. E aqui eu vou colocar já aquela Lambda Basic Execution. Então, vocês lembram o que eu falei da questão da memória, do timeout? Então, basicamente ele já vem com 3 segundos de timeout, que é tempo demais, e 128 de memória. Aqui a gente não precisa de mexer muito por agora. A gente dá um next. Aqui é só uma confirmação, um review da função e dá um create function. Congratulations, sua função lambda soma dois números has been successfully created, né? Então a gente pode vir testar aqui. Na hora que a gente testar, ele vai pedir um exemplo de teste, alguma coisa assim. Aqui eu não vou mexer com nada porque o teste nosso está sendo feito dentro da função.
Então vou salvar e testar aqui. Vocês vão ver aqui que já sai o valor na hora. Olha. A e o B. 2 mais 4, né? Soma, valor 6. Certo? Então aqui, ó. O A é 2, aqui o console, né? B é 4 e a soma é 6. Essa função, ela durou 3.11 milissegundos. Ela estava estimada para durar até 100 milissegundos. Ela alocou 128 de memória, só que ela usou só 16 MB. Então, como o espaço menor que você vai utilizar é 128, tá vendo que para coisas simples dá e sobra poder fazer uma função lambda com 128 de memória. É bom a gente estimar, fazer essa estimativa. É bacana para você não estar pagando um serviço sem necessidade, certo? Ah, eu coloquei essa variável de ambiente Pedro aqui. Eu vou fazer mais um item aqui que eu vou fazer mais parse int, porque o que salva ali é um objeto. Então, vou fazer um parse int process.env, que é de environment variables, né, Pedro. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Valor 16, tá vendo? Porque eu já tinha variável aqui. Se eu botar aqui 50, por exemplo, você não precisa mexer no seu código hora nenhuma. Tá vendo? 56. Então, o Lambda é muito bacana. A gente tem outras informações interessantes aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, as informações do evento. Console.log evento. Então, o evento eu vou colocar aqui JSON.stringify, para a gente poder fazer ele virar uma string, event. E aqui eu vou colocar também o contexto da função, para vocês verem que legal que é. JSON.stringify contexto. A gente salva aqui. Vamos testar. Olha que legal, o tanto de informação que a gente tem. Tá vendo aquele método de teste? O evento, basicamente, tem o método de teste, certo? Mas, por exemplo, se você faz a chamada da função via Alexa, por exemplo, aqui vão vir as informações da Alexa também, né? Por exemplo, Access Token, User ID, as informações pertinentes ao skill, né? E o contexto, basicamente, são dados da função mesmo, né? Então aqui, por exemplo, onde que a função está, qual que é o nome do grupo da função, né? Os dados da função, a versão da função, o nome dela, o limite da memória em megabytes, certo? A versão da função, né? O ID da invocação, enfim. E esse aqui é a function RN. A RN nada mais é do que a Amazon Resource Name. Basicamente, tudo que você faz dentro da Amazon tem um Resource Name. Seja uma função lambda, seja um push notification, seja uma API, tudo tem uma identificação. Nada é solto aqui dentro. Tudo tem uma identificação, que é o que a gente chama de Amazon Resource Name. Certo? Então é isso aqui. Vocês viram que basicamente para fazer um código não é difícil. Não é nada difícil. O que você já faz no JavaScript, o que você já faz no Node.js na sua máquina aí, você faz aqui também. Aqui a gente está usando o editor na própria página. Se você, por exemplo, vai fazer um código em Node.js que precisa de extensões. Por exemplo, você precisa lá de um sleep, por exemplo, que você precisa lá dar um require sleep. Basicamente, o que você vai fazer? Vamos colocar aqui, por exemplo, um novo pasta, só para exemplificar. Por exemplo, na sua pasta lá você vai ter lá o seu Node Modules. Claro que isso aqui é exemplo, viu, gente? Aqui aí você vai ter, por exemplo, seu arquivo lá package.json,
que isso eu não vou explicar como gerar isso agora, porque é no npm, você vai lá, dá um npm init e ele vai gerar isso aí para você, né? Só que eu não preciso entrar nesse detalhe agora, porque isso é o princípio básico de programação em Node.js, com o gestor de pacotes da npm. E você vai criar o seu arquivo, por exemplo, que é o seu arquivo index.js. Vamos editar esse arquivo com Notepad++ aqui. Aí dentro do seu arquivo, vamos copiar e colar isso aqui. Linguagem JavaScript. Aqui dentro você vai dar seus requires, né? Require, sleep, banana. Você fez os requires, né? Você vai fazer se eu não me engano, tem que fazer um objeto aqui em sleep, recebe require, alguma coisa assim. Eu não estou me recordando agora, mas é algo desse tipo. Você vai fazer seus requires. Terminou de fazer a sua função, vem aqui, ó, junta tudo isso aqui, botão direito, adicionar o arquivo, se você for usar o WinRAR, e cria um zip desse conteúdo aqui. Você vai fazer o zip desse conteúdo. Você tem que lembrar sempre que o nome da sua função aqui é importante, porque é o nome da função e o arquivo. Então, por exemplo, se você colocar aqui sports Pedro, por exemplo, sports Pedro. Na hora que você for compactar essa função aqui no upload zip file, você tem que falar qual que é o handle, qual que você está falando. Então, por exemplo, o index é o arquivo, né, que a gente está fazendo aqui. Você pode colocar outro nome de arquivo qualquer, sem problema. Index é o arquivo e handle é o nome da função. Então, esses ports aqui ficaria basicamente index.pedro, entendeu? Na configuração da função. Aí você compacta do jeito que eu mostrei. Você vem aqui, upload, nova pasta, e faz o upload. Morreu Bahia. Acabou ali. Sua função está totalmente pronta e você vai salvar, testar e vai estar tudo funcionando lindamente, perfeitamente. Ok? Então, esse foi um tutorial de introdução do Lambda, do que ele faz, aonde você pode chegar, dá N possibilidades. Você pode integrar o Lambda com muitos recursos, com Cognito, com SNS, com API Gateway, com N serviços da própria Amazon mesmo, e até mesmo serviços de fora com API Gateway, fazendo essa integração, certo? O vídeo explicativo do Lambda é isso. Eu espero que você tenha gostado, né? Não esquece de dar o like no vídeo. Não esquece de curtir a página, se inscrever no canal, certo? E divulga o canal mesmo para a gente poder estar ampliando os conhecimentos da comunidade a respeito de computação em nuvem, certo? A gente também tem outros benchmarks de computação em nuvem para fazer, como o Azure da Microsoft, que é o concorrente direto da AWS, só que o Azure peca é na questão do custo. O Azure é bacana também, faz tantas coisas quanto a Amazon, só que a pioneira e a que tem maior expertise no assunto é a AWS. Então, a gente melhor focar na AWS, porque o time que está ganhando não se mexe. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.